Um assunto que deve ser o foco do Congresso nessa semana é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vamos voltar a falar com o Bruno Pinheiro, que está de olho aí nesses corredores, nesses burburinhos daquilo que vai ser debatido ou não com o retorno dos presidentes das casas, né, da Câmara e do Senado, porque parece que um deputado do Centrão é que deve ser relator dessa proposta, né, Bruno Pinheiro? E aí, de que maneira que ela deve avançar? Ela é de grande interesse do atual governo. Interesse do governo quando se fala, inclusive, numa reeleição. Isso foi discutido, Evandro, inclusive na campanha eleitoral de Lula, e quando foi eleito disse que iria emplacar, mas somente agora, já quase indo para o ano de uma eleição, que é o ano que vem, o Congresso vai começar a discutir essa isenção, sem ainda conseguir indicar uma fonte de compensação. O relator, até agora, então, o que será indicado, o nome de Aguinaldo Ribeiro. Eu conversei agora há pouco com alguns auxiliares, alguns nomes ligados ao relator, né, que deverá ser indicado, Aguinaldo Ribeiro, que também foi o relator da reforma, e um nome que deverá ser escolhido com algumas justificativas. Nome que tem uma certa capacidade de um diálogo tanto entre os governistas quanto entre a oposição. Nome que também é ligado a Gleice Hoffmann, já foi recebido aqui no quarto andar da presidência quando Gleice Hoffmann assumiu o Ministério, já tem esse diálogo aberto dentro do governo, e um nome que não é considerado radical, que já tem um entendimento e também um certo alinhamento de ideias com o Ministério da Fazenda, o que facilitaria essa discussão do imposto de renda. O que deverá acontecer? Auxiliares acreditam, Evandro, que será igual à reforma. Esse GT, ou seja, escolher alguns parlamentares que vão discutir o imposto de renda, e ainda não está muito claro se haverá uma secretaria no Ministério da Fazenda para discutir o imposto de renda. Mas, ao que tudo indica, esse convite de forma ali nos bastidores, informal, já foi realizado para Aguinaldo Ribeiro, mas não está oficializado. Então, aguardar Hugo Mota chegar amanhã nesta reunião no Congresso Nacional, aguardar um sinal também aqui do Palácio do Planalto sobre o nome de Aguinaldo Ribeiro, que acaba enchendo os olhos. Isso agrada tanto a oposição quanto os aliados do governo, que eles enxergam uma flexibilidade em Aguinaldo Ribeiro para discutir esses assuntos, acatar algumas emendas. E aí, justamente agora, com essa discussão da isenção do imposto de renda. No Senado Federal, alguns senadores da oposição já revelam que estão esperando esta matéria chegar, já que isso será de importância para todos de uma forma geral. E não é que algo que seja do governo e eles são oposição, que eles vão na contramão. Mas na Câmara dos Deputados o assunto divide opiniões. A oposição chegou a, inclusive, colocar que fosse o limite o dobro, chegando a R$10.000 essa isenção. Mas ainda assim não conseguiram indicar também uma fonte de compensação. Evandro. Valeu, Bruno Pinheiro. Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, conta um pouquinho para mim as características de Aguinaldo Ribeiro nessa relatoria da proposta. Mas ele entende do ramo, ele foi um dos fortes aí que conseguiu aprovar a reforma tributária, ele negociou bem isso aí, ele entende bem. E o relator é muito importante, porque o relator ele faz ali um meio de campo, né? Ele evidentemente não tem um voto maior do que os outros, mas ele reúne e sabe exatamente o que pensa cada grupo e sabe como levar ali para o meio. Eu falei que logo no início, você se lembra de que havia no Congresso Nacional uma tentativa de aumentar? É assim, é uma disputa política. Alguns deputados vão tratar isso aí tecnicamente, mas a maioria está vendo claramente que se trata de uma disputa política. Eu me lembro aqui em Brasília de um governador que fez um projeto para distribuir pão. A oposição, em vez de dizer não vai distribuir pão, prometeu pão com manteiga e café. Então, essa é a disputa dessa ala política aí sobre esse tema. É um tema popular e dificilmente alguém vai levantar a bandeira contra. Mas muitos técnicos, né, e existem deputados técnicos que dizem que é contra toda a linha que o Banco Central vem adotando e é uma queda de braços com a própria política da equipe econômica, né, de enxugar o mercado. Fala, Piper.
deputado Aguinaldo Ribeiro, ele é o perfil centrão por excelência. E como o Zé disse, é realmente um conhecedor das matérias econômicas, e quanto a isso, não há a menor dúvida. Agora, veja, ele foi ministro da Dilma, líder do governo Temer, de vez em quando ele apoia o Lula, mas nem sempre, da mesma forma que ele agia em relação ao Bolsonaro. Bom, isso é sinal de que ele consegue conversar com todo mundo. Né? De conversa ele é bom. Então, porque se ele conseguiu atuar em tantos governos completamente diferentes, assim, com cargos importantes, e agora vai fazer a relatoria de um projeto que é importantíssimo para a base governista, fala, Zé. Ele sonhava ser presidente da Câmara, né? E foi atropelado por Arthur Lira. Mas era ele o nome para a presidência da Câmara. É verdade, Zé, bem lembrado. Fala, seu Segredo. Adaptabilidade se chama o título disso aí. Ele se adapta a todos os cenários. Eu acho que essa é uma pauta que duvido alguém da oposição vai levantar a mão contra a pauta. A única questão que me parece que a oposição vai fazer reforço é dizer, ok, eu topo, vamos liberar, vamos a colocar isenções para quem ganha até 5 mil e eventualmente até 10 mil, dá na mesma o valor. Da onde que vai ser a contrapartida? Lembrando que quando foi a questão da isenção sobre a folha de pagamento, o STF determinou que era inconstitucional porque não tinha contrapartida. Então vai precisar a contrapartida. A contrapartida que o governo está colocando é vamos taxar aqueles que ganham mais dinheiro. Até 1996 estava taxado a distribuição de dividendos e aí foi cortado. Até agora ninguém paga porque quem paga é a pessoa jurídica. Não é que não paga imposto. É mentira que o empresário não paga imposto. Quem paga é a pessoa jurídica. Então, agora, voltar para isso, me parece que vai ter um pouquinho mais de interferência. Acredito que a proposta da oposição seja, coloca o valor que quiser, eu estou colocando o voto para fazer a isenção, só que diminui o gasto público. E aí a gente vai na mesma onda. Isso não vai acontecer. Você acha que deveria haver esse dispositivo, Gani? Com certeza, concordo absolutamente com o que o Segre trouxe, até porque o que diz a lei de responsabilidade fiscal, Evandro? Diz que para você abrir mão de uma arrecadação, você tem que garantir uma fonte permanente de recurso. A lei de responsabilidade fiscal, entre outros dispositivos, serve para isso. Eu consigo garantir uma fonte permanente de recurso? Há uma dúvida, não sei. Eu não sei, não dá para garantir antes do fato, ex ante, ou seja, dá para garantir que tributando os mais ricos eu vou conseguir compensar a perda de arrecadação dos mais pobres? Não dá para garantir. E se não der para garantir, Evandro, o que vai acontecer? Significa aumento da taxa de juros, porque o Estado vai se endividar mais. E se aumenta a taxa de juros, aumenta o prêmio de risco, certo? E aí você tem mais dificuldade para se financiar o governo, aumenta as taxas no setor privado. Quem é que vai ser prejudicado? A própria população. Tem um outro efeito essa medida também. À medida que tem uma isenção de IR, sobrou mais dinheiro no teu bolso, concorda? Então você vai gastar mais. Mas não é que você vai gastar mais só em 2026. Em economia, expectativa tem um papel muito relevante. Você antecipa. Se você já sabe que você vai ter um benefício, isso é teoria, tá? E comprovado empiricamente. Se você já sabe que vai ter o benefício, o que você faz? Antes. Você já gasta antes. Você vai ter um aumento, você vai ter um bônus, você já gasta antes, entendeu? E aí a gente está num momento inflacionário. E aí pode gerar mais inflação. Só que inflação também é um imposto. E aí você tem um imposto inflacionário. Aí a população não viu, ela acha que está economizando ao não pagar o imposto de renda, mas está pagando mais via inflação. A inflação está papando. Está papando. Que foi, Piper? Você gostou dessa teoria? Que ginástica de... Não, você gostou dessa. Para falar, olha, não é uma boa medida. Não. É assim. É uma boa medida se tiver corte de gastos. Sem corte de gastos não é. Sempre que for para conceder algo para o dar de... Piper não. Não foi o que ele falou. É o que o Segre falou. Se tivesse corte de gastos, seria uma ótima medida. Porque daí dá para garantir, né, que essa perda de arrecadação houve a contrapartida do corte de gasto. Agora, perder a arrecadação sem a garantia, Piperno, de que eu vou conseguir arrecadar tributando a outra faixa, aí é dar um tiro no pé que vai piorar a vida dos mais pobres, hein, com inflação e com juros. Outro dia, no domingo retrasado, o grande Hélio Gaspari escreveu uma coluna em que ele falava do efeito do desde que em relação a algumas medidas que foram tomadas
na economia brasileira, especialmente no tempo da escravidão. Então, vamos acabar com a escravidão, ou vamos acabar com a escravidão para os sexagenários ou para quem está nascendo, desde que. Então, sempre uma medida necessária vinha acompanhada do desde que. O Brasil é sempre assim. Não, mas, desculpa, Piperno, esse desde que só pode ser entendido através de pessoas que defendem o progressismo, onde gasta e depois a gente vê. Não é isso, não. Então, gasta e a gente vê depois. Não, isso não funciona. O Brasil, família, o Brasil da elite é assim. Você pode conceder um monte de benefício para o Bolsa Elite. Agora, quando você vai conceder uma ninharia para quem está embaixo, nossa, mãe. Mas não tem a ver com isso. Mas claro que tem a ver com isso. E pelo conceito não está errado. O conceito de isenção de imposto de renda, eu estou de acordo. Está certo, tem que coloca o valor que você quiser. Desde que o Estado faça o ajuste. Não existe essa questão de gasto e depois a gente vê. Não é gasto desde... Como não? É perda de arrecadação. Perdeu a arrecadação e depois a gente vê. Não? Perde a arrecadação, mas compensa já uma parte tributando. Mas você não vai conseguir garantir. Peraí, a lei de responsabilidade fiscal é clara. Você quer deixar de arrecadar aqui, me garanta que vai arrecadar pelo menos o mesmo valor. Pode garantir isso? Então, resposta, não. Não, depende, tem três formas. Na economia não tem... Não, tem três formas. O governo também quer aprovar a questão do corte dos supersalários. Né? Perfeito. Mas tem que fazer. Agora falta a oposição concordar. O projeto está lá. Outra coisa, qualquer estagiário de economia sabe que uma parte disso vai voltar por conta da atividade econômica. Vai voltar via arrecadação. Vai voltar via arrecadação. Mas aí, nesse caso, Piperno, até é interessante você trazer esse contra-argumento, porque ele tem a ver com o que o Gani estava explicando. Porque vai se aumentar o consumo, mas ao mesmo tempo, com o aumento do consumo, poderia haver o aumento da inflação, que naturalmente corrói o poder de compra que essa pessoa teria. Bom, então, ou seja, nós não vamos poder consumir nunca mais, jamais. Pode, claro, Piperno. É que você está no limite. Piperno, não tem mais ociosidade na economia brasileira. A oferta está no limite. Aí o governo ele dá estímulo de demanda, gasto público, subsídio para investimento, transferência de renda para consumo. Aí a demanda cresce acima da oferta. Aí o preço sobe. O preço sobe de uma maneira generalizada. Aí é o quê? É inflação. Ou a inflação não está acontecendo, Piperno, ou é uma ilusão de ótica, a inflação. Aí taxa de juros para cima. O Banco Central usa a ociosidade no limite, o hiato do produto positivo, são medidas que você consegue ali mensurar. Quer dizer, então se você der mais um estímulo numa economia que já opera no seu limite, o que vai acontecer, Piperno? É mais demanda acima da oferta, é pressão nos preços. E quem paga pela inflação é o pobre. Aliás, o Brasil teve, no mês de fevereiro, o recorde, e aliás isso não foi muito falado por aí, né? Abriram-se 432 mil vagas no mercado formal. Eu sei que realmente tanto a Faria Lima quanto o Banco Central recebem de forma assim, com o máximo luto esse tipo de notícia. Não é isso, Piperno, não é luto. Não é que o pessoal quer que o país vá mal. O pessoal faz um diagnóstico que é o seguinte, fala, olha, o mercado de trabalho está aquecido e isso traz pressões inflacionárias. A gente tem que lidar com a inflação. Qual que é o remédio para eles lidarem com a inflação? É aumentar a taxa de juros. Agora, o aumento da taxa de juros tem sido muito alto? Tem. Agora, por que tem sido muito alto? Porque o governo não faz a lição de casa do ponto de vista fiscal. Se o governo ajudasse a política monetária, talvez a gente não tivesse uma taxa de juros tão elevada. Mas o governo ajuda na política monetária? Não. É como o Segre sempre fala lá do avião. Quer dizer, de um lado você está pisando no acelerador e o outro está freando. Só que o aumento de taxa de juros também vai para preço. Não, num primeiro momento não. Como não? Claro que não. Despesa financeira não tem a ver com repasse no preço, Piperno. Ué, mas como não? O empresário que toma um crédito mais caro, ele não vai... Crédito, Piperno, você tem... Não, o empresário que toma um crédito mais caro, ele também não vai repassar. Não existe, em teoria de finanças, aumento de taxa de juros que você repassa no preço. Então, taxa de juros gera inflação? Não existe isso, Piperno.
Como não? Se você toma um crédito mais caro, simplesmente você toma dinheiro mais caro. Não, o que acontece é tomar dinheiro mais caro reduz o investimento da empresa. Ao reduzir o investimento da empresa, esfria a economia e o preço abaixa. Não é que o preço sobe com o aumento da taxa de juros, a loucura é essa. Reduz o investimento e, num primeiro momento, quem paga mais caro pelo dinheiro... Ele não vai repassar no preço. Ah, não? Não, porque não tem uma natureza operacional, uma natureza financeira diferente.